Senhora deputada, senhores deputados, muito bom dia. Bom dia igualmente para todas as senhoras e senhores telespectadores da TVAL, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Valesc. Também quero cumprimentar todas as senhoras e senhores que fazem presentes no dia de hoje. Havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 6ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação referente à 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. É em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram. Encontra-se à mesa o ofício do eminente deputado Luiz Fernando Vampiro, comunicando impossibilidade de estar presente nesta reunião do dia de hoje. Feito o registro. Senhores deputados, pela ordem de chegada, vamos dar início ao relatório e voto dos projetos de lei em poder de Vossas Excelências. Queria a pauta da reunião de hoje. Hoje sua pauta, por gentileza. Senhores deputados, vamos então ao relatório e voto dos projetos pautados. Em seguida, vamos tratar dos projetos extra-pauta. Vou iniciar a leitura do projeto de lei, que está agora em poder do deputado Zé Milton, que é o PL 0092.0/2018, de autoria do Governo do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, até o montante de $50 milhões para atender o financiamento parcial do projeto de modernização da gestão fiscal do Estado de Santa Catarina, Profisco 2, GSC, e estabelece outras providências. Senhor deputado, senhora deputada, o projeto de lei deu entrada nesta casa e foi lido no expediente no dia 11 de abril deste ano. Tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, lá recebendo o parecer favorável do eminente deputado Jean Kuma. E vindo para esta comissão, avoquei o presente projeto e passo então a leitura do relatório. Senhores deputados, trata-se, pois, como disse na emenda, da contratação de empréstimo de cerca de até $50 milhões por parte do Governo do Estado, Secretaria da Fazenda, junto ao Banco de Desenvolvimento, Banco Interamericano de Desenvolvimento, a fim de financiar parcialmente o projeto de modernização de gestão fiscal do Estado de Santa Catarina. A fim de contextualizar a matéria, por oportuno, peço vênia para fazer a transcrição de um bem lançado relatório constante do supramencionado parecido com a Comissão de Constituição e Justiça, o qual estabelece os termos da presente proposta legislativa. Abre aspas, a propositura em comento prevê, além da autorização para contrair o empréstimo, também para vincular as receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais a título de contragarantia, a garantia à União nos termos do parágrafo 4º do artigo 167 da Constituição Federal. Ademais, a lei almejada dispõe sobre a autorização legislativa para a inclusão da programação das dotações orçamentárias do plano plurianual e na lei orçamentária anual e o cronograma financeiro da operação de crédito em comento anexo único. Da exposição de motivos subscrita pelo senhor secretário de Estado da Fazenda, acostado às folhas 06 e 07 dos autos, depreende-se que o projeto de lei em tela visa dar continuidade aos investimentos de modernização da gestão fiscal do Estado, iniciada com o Profisco 1, firmado no ano de 2010, encerrado em 2017, o qual possibilitou inúmeros avanços na gestão fiscal, permitindo o alcance de resultados expressivos no incremento da receita de tributos, recuperação de créditos e na gestão de processos. Não obstante os resultados alcançados com o Profisco 1, o secretário de Estado da Fazenda sustenta a necessidade da continuidade de investimentos em 3 eixos: gestão fazendária e transparência fiscal, administração tributária e contencioso fiscal e administração financeira e gasto público. Este, portanto, senhores deputados e senhora deputada, é o relatório, é o essencial que se tem claro. Obedecido à lei de responsabilidade fiscal, conforme toda documentação fiscal, eu não vejo óbice na tramitação do presente projeto de lei no âmbito interno desta comissão, que é a comissão de mérito para examinar a questão. Fiz um exame, toda a documentação constada. E o meu voto, senhores deputados, não resta a menor dúvida, é pela aprovação do presente projeto,
para que possa seguir tramitando na Comissão de Trabalho e Administração Pública desta Casa. É o meu voto. Abro a discussão, deputado Milton Alves. Senhor presidente, colegas parlamentares, todos que nos acompanham, cumprimentar os funcionários da Fazenda que estão aqui acompanhando também essa votação. Nós tivemos a oportunidade de olhar também a essência do projeto, senhor presidente, e esse é o tipo de investimento que traz grande retorno para o Estado de Santa Catarina. Nós vivemos no serviço público brasileiro um momento muito triste, deputado Zé Milton. É um momento que a gente vê a falência do setor público, o excesso de burocracia, o inchaço da máquina pública, e tudo aquilo que nós produzimos no nosso país não é suficiente para sustentar uma máquina pública ineficiente, que não devolve nada para o cidadão. E nós só temos um caminho, o caminho da modernização, o caminho da automatização dos serviços, o caminho da substituição de tantos funcionários públicos que estão na iminência de se aposentar e que nós não poderemos recontratar gente para colocar nos seus lugares. Essa é a tônica do novo serviço público que nós temos que perseguir. E esse projeto ele vem nessa direção, trazendo a modernização, trazendo a própria fiscalização remota, eliminando gente em campo, tornando mais eficiente e fazendo com que a justiça tributária seja aplicada de forma coerente utilizando as novas tecnologias. Por isso, o nosso voto é favorável, senhor presidente, porque temos certeza que trará grande retorno ao Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Deputado José Milton Schaefer, por gentileza. Deputado Marcos, eu quero... todo o investimento que fizermos hoje em termos de modernização da máquina pública, ele é interessante. Chama a atenção, né, o valor. Né, eu ainda não conheço todo o projeto, a Vossa Excelência até me permitiu uma rápida leitura. É importante, nós temos encontrado no Estado, às vezes, áreas do Estado que são cruciais para o desenvolvimento, nem sempre recebem os investimentos, né, que outras áreas recebem. E eu fico imaginando a Secretaria da Agricultura, é uma secretaria que, através dela, gira 30% do PIB. Nós estamos vendo agora o quanto ela pode, só essa paralisação pode gerar de prejuízo, de desemprego através da paralisação do agronegócio em Santa Catarina. E, ao mesmo tempo, o que me chama a atenção é que é uma secretaria que há anos não recebe nenhum investimento. Pasmem aqui, deputados, ela tem 9 funcionários efetivos. 9. A sede da Secretaria da Agricultura. E quando nós queremos falar bem de Santa Catarina, nós falamos da nossa agropecuária, da capacidade de competição dela. É uma secretaria que gasta 2,7% do orçamento estadual, são 700 milhões por ano, em função da pesquisa agropecuária, em função do estado sanitário. E é uma dificuldade enorme para se conquistar investimentos para essa secretaria. Eu não consigo, às vezes, entender a lógica. E aqui não é o governador atual, está aí há poucos meses, apesar de já estar há 12 anos como vice, mas assim, é de todos os governos a falta de visão estratégica nesse sentido. Em algumas áreas, os investimentos são permanentes, né? A questão de 15, 20 anos atrás já foi feito investimentos na área da Secretaria da Fazenda, diga-se de passagem, dá retorno, né? É uma secretaria altamente eficiente, é um orgulho para nós, catarinenses, a nossa Secretaria da Fazenda por tudo que ela faz, mas o desequilíbrio em áreas cruciais para o desenvolvimento chama a atenção. E a gente não observa nos governos aí uma tentativa, né, de mudar isso, a falta de reconhecimento, às vezes, do setor produtivo do Estado. E eu vejo essa situação da Secretaria da Agricultura, que é uma reflexão que todos nós catarinenses temos que fazer. Quando a gente vai para fora, nós conseguimos exportar carne para o Japão, nós somos líder, segundo maior produtor disso, melhor daquilo, somos o 5º produtor de alimentos. E eu nunca recebia, estou aqui há 7 anos, um programa de modernização, de investimentos
na Secretaria da Agricultura. Muito pelo contrário, as reivindicações quase nunca são atendidas, né? Os funcionários estão agora com um acordo coletivo em aberto por 1,6%, né, que é nada. Isso que as empresas da Secretaria da Agricultura juntas, elas vão economizar agora, a partir do mês que vem, R$2 milhões através de um PDV. Elas estão pedindo que aqueles 2 milhões permaneçam ali e dê esse 1,6 que os funcionários estão pedindo de NPC, e a gente não consegue convencer o núcleo duro do governo, principalmente o CPF, que trata da política financeira, da importância desse setor. Então, eu faço uma reflexão, eu preciso... Eu gostaria de pedir vista, deputado Marcos Vieira, para estudar melhor. Eu sou amplamente favorável à modernização, mas eu gostaria de conhecer e de ver quais as oportunidades que tem, de repente, de se melhorar e de se avaliar o projeto. Deputada Luciane Carminati. Quero cumprimentar os senhores deputados e servidores aqui e toda a equipe da Secretaria da Fazenda. Primeiro que eu acho que nós precisamos modernizar, sim, a administração pública. Eu tenho falado muito da dívida ativa e da renúncia fiscal, e a gente percebe o quanto o orçamento do Estado e a Receita, em especial a Receita, vai se esvaziando, né? Ou seja, ela escapa. Quem deve para o Estado efetivamente não é cobrado, né? Nós fizemos alguns levantamentos agora, recentemente, das empresas e pessoas físicas que devem para o Estado. É algo assustador. E muitos estão aí na praça, né, com seus supermercados em rede, em grande rede, funcionando, e lojas e comércios, enfim. Então, primeiro, destacar que nós precisamos estancar esse esvaziamento da receita. O Estado tem que ter mecanismos eficientes de combate a esse esvaziamento, né? O recurso que vai pelo ralo. Só para lembrar aqui, acho que todos lembram aqui da figura do Miguel Orofino, associado à Ponte, né? Mais de 20 anos ele tem dívidas a pagar e o Estado não consegue cobrar, né? Só para trazer um nome aqui, mas nós poderíamos falar de vários outros, várias pessoas físicas e jurídicas que hoje, que bom que nós temos acesso a essa lista, né? Que sempre foi muito difícil a gente ter acesso, e é dinheiro público. Então, o primeiro aspecto, acho que é esse. Nós precisamos ter um mecanismo moderno, eficiente, que permita a cobrança de quem deve, porque a gente encontra muito cidadão lá na ponta que diz assim: olha, deputada, se eu não pagar os meus impostos, eu sou cobrado. E os grandes empresários, né, ou então os grandes devedores, melhor dizendo, nem sempre são cobrados, né? Nós fizemos um levantamento inicial que, em relação à receita tributária, o Estado poderia arrecadar mais 38%, só de dívida ativa. Então, acho que é um debate que a gente precisa fazer. No que se refere a esse aspecto, eu sou favorável, mas eu tenho uma preocupação aqui, na análise do projeto previamente, de que nós temos a indexação do financiamento com dólar flutuante e não fixo. Há 20 anos atrás, nós tínhamos mais ou menos a paridade de 1 por 1, dólar e real, né? Real hoje, no caso, a moeda, né? E como será daqui a 20 anos? Por favor. Como será daqui a 20 anos? Nós não temos esta segurança quando nós tivermos que pagar. A gente sabe que isso é uma determinação do BID, né? Mas eu quero aqui destacar que tem essa preocupação. Nós estamos contraindo um financiamento que será pago com dólar flutuante. E o dólar flutuante significa que nós não saberemos quanto vamos pagar. Desses 50 milhões, para quanto vai? Não importa que nós não estaremos mais aqui. O Estado continua. A máquina estatal continua. Então, eu quero apenas fazer essas reflexões, presidente, na preocupação de que eu acho que a manifestação aqui do deputado José Milton ela é pertinente, mas eu entendo que se
nós modernizarmos a administração e conseguir, de fato, coibir esse esvaziamento da receita, isso ajuda a secretaria, se tiver uma decisão política, obviamente, de ajudar. Mas a modernização tende a beneficiar outras áreas, né? Eu poderia aqui falar da educação. Nós temos hoje mais professores ACTs, você falava aqui do número de efetivos. Na educação, nós temos mais ACTs do que efetivos. É um absurdo você construir uma política de educação com mais professores ACTs contratados, que toda hora mudam, né? Do que você ter concursado, que a própria Constituição diz que são para casos de vaga vinculada e não de vaga real. No caso da educação aqui. Então, o Estado tem adotado uma política, na minha avaliação, de desmonte do ponto de vista da continuidade. Mesmo que esses 2 milhões ficar para a Secretaria da Agricultura, mas, veja bem, eu fiz uma conversa com os técnicos, aliás, com os trabalhadores da IPAGRE em Chapecó, nós estamos perdendo doutores, pesquisadores, que a gente demora 20 anos para ter no quadro público. Isso não tem volta, né? Então, o PDVI pode beneficiar uma parcela ou a própria secretaria, porque esse recurso, se fica para a secretaria. Mas e esses profissionais, né, que elaboram projetos, que pensam alternativas de produção na agricultura familiar a partir dos seus estudos, de anos de investimento do ponto de vista intelectual, né? Então, eu acho que aqui nós estamos discutindo uma outra questão, entrei no debate da agricultura, da educação, mas eu entendo que a modernização tributária ela precisa chegar nessas políticas públicas. Então, sou favorável à modernização, mas quero destacar a minha preocupação com relação à forma de pagamento, né? E que, de fato, a gente possa ter esse programa de gestão e modernização fiscal adequado para a gente coibir essas perdas que nós estamos tendo na Receita. Obrigada, presidente. Com a palavra, o deputado Carlos Chiodini. Bem, eu vou procurar me ater ao tema aqui do projeto de lei, o PL 092, e, primeiramente, já, presidente Marcos, dizer que eu apoio totalmente o projeto de iniciativa do governo, porque a Secretaria de Fazenda é uma secretaria a meio e o seu investimento é melhorar o seu mecanismo de arrecadação, deputado Patrício. Então, só isso com investimentos aqui, não é um gasto, é um investimento que vai se pagar com a melhoria da gestão desse órgão no dia a dia do setor produtivo catarinense. É um valor expressivo, como nós já fizemos, deputado Zé Milton, em tantos outros momentos, como, por exemplo, com o programa SC Rural, né, dentre outros que também foram geridos aí com recursos internacionais. Chegou a vez do Profisco 2, né, e nós poderíamos aqui citar a necessidade de tantas outras áreas, deputado Milton Obos, infraestrutura, ciência, tecnologia e pesquisa, enfim, que carecem, que têm poucos recursos, mas não é esse o mérito do projeto. E mesmo que tenha a indexação aí com o dólar flutuante e outras questões, a gente sabe quão difícil é conseguir um empréstimo internacional, colocar esse empréstimo dentro do espaço fiscal que o Estado tem, aprová-lo em Brasília, nos órgãos necessários, né? E isso, no seguinte momento, tornar-se um benefício para o Estado. Como o Profisco já é um programa tradicional de Santa Catarina, teve resultados vistos e palpáveis, né? Eu gostaria de me manifestar aqui favoravelmente ao projeto. Deputado Patrício Deixo, por gentileza. Bom dia, presidente, demais deputados, também as pessoas que nos acompanham aqui. Eu quero deixar primeiramente claro que eu sou favorável à modernização. Mas eu não consigo entender, às vezes, por que o governo escolhe algumas áreas e esquece de outras, que eu acho que são tão importantes ou mais importantes do que essas. A maior reclamação que nós estamos tendo hoje, e aí eu vou falar diante de tudo isso que nós estamos vendo nesses últimos 10 dias dessa greve, é que o Estado ele é muito veloz na hora de arrecadar, mas ele é muito lento na hora de oferecer o serviço. Semana retrasada eu visitei várias escolas. Eu não sou professor como a deputada Luciana e não participo da Comissão de Educação, mas tenho uma obrigação de poder visitar muitas escolas até para saber como é que está a situação delas. E eu fiquei chocado. Eu sempre estudei em escola pública, minha vida inteira. E o que eu vi dentro dessas escolas é uma precarização
incrível. Talvez muitos que estão aqui, os seus filhos não estudem na escola pública. Talvez nunca tenham entrado dentro de uma escola pública. Talvez não saibam como é a situação lá dentro. Você não tem um computador funcionando, mas eu quero dizer que não tem nenhum único computador funcionando numa sala de aula. Você não tem nem computador para o professor conseguir colocar a média dos alunos. Não existe dentro das nossas escolas um computador, deputado Milton, para o professor colocar a nota. Não tem. Não tem computador na direção, não tem computador para os alunos, não tem mais nem professor para dar aula de informática, o que é um absurdo isso. Eu sei que os assuntos são diferentes, ou pelo menos parecem diferentes, mas o governo é o mesmo, gente. O que eu quero dizer é que a Fazenda merece ter um investimento dela em modernização. Mas quem paga tudo isso, será que ele está de acordo? Será que o pai desse aluno concorda em um Estado cada vez mais voraz na arrecadação e cada vez mais paquiderme, mais lento, para conseguir oferecer ao filho dele uma educação no mínimo adequada? Eu fiquei assustado com as 6 ou 7 escolas que eu visitei em 2 dias. Assustado. Assustado mesmo. Mas assim, eu convidaria vocês a visitar algumas escolas. Não essas novas que estão saindo aí agora, 2 ou 3. Aquelas outras lá, em que cuidam da periferia. É assustador o que eles estão oferecendo lá para os alunos e principalmente para os professores. Eu vi professores estressados, já nem é mais a palavra. O cara a ponto de jogar a toalha para casa. Diretores desistindo de tudo. Eu estou falando só da educação. Então, eu também quero pedir vista do projeto, quero ler com atenção, gostaria de pedir vista dele. Tenho preocupação com isso, porque as ruas estão falando uma coisa e nós aqui dentro estamos discutindo outra. As pessoas estão cobrando uma educação de qualidade, as pessoas estão cobrando a redução dos impostos. Eu acho assim, o Estado tem que arrecadar. É óbvio que o Estado tem que arrecadar. Mas nós temos que falar de outros assuntos que são pertinentes também, a diminuição do Estado, o oferecimento dos serviços. As pessoas não aguentam mais ter que pagar e o serviço não chegar na ponta. E nós estamos, mais uma vez, botando uma faca nas costas de todo mundo. Claro que tem que cobrar, claro que tem que modernizar, mas qual é a justificativa para modernizar uma área que é extremamente importante e esquecer de outra que é a mais importante de todas, onde nós estamos falando que não tem um computador na escola. Em todas as 6 escolas que eu fui, não tem computador. Gente, pelo amor de Deus, cara, nós estamos falando de alguma coisa que custa R$ 1.500 e que você não oferece, não estou falando nem para o aluno, estou dizendo que você não oferece para o professor ter um computador para ele poder baixar nenhum computador na escola inteira. Assim, eu não consigo entender esse Estado. Eu não consigo entender qual é a diferença de Estado que nós temos aqui. Mas, definitivamente, não é o Estado que eu quero. O Estado que eu quero não é esse. Não é um Estado que moderniza quem cobra e prejudica quem precisa oferecer educação. Aí é difícil, sabe? Então, assim, presidente, eu quero pedir vista, eu gostaria de deixar o meu desabafo aqui como estudante de escola pública e gostaria muito mesmo que os mesmos 50 milhões de dólares fossem disponíveis para a compra de equipamentos para colocar nas escolas do Estado. Ficaria muito feliz. Não quero que não se utilize os 50 milhões para a Fazenda, mas quero que nós possamos oferecer também, em contraponto, alguma solução para melhorar alguma coisa na educação. Todo mundo fala que tem os 25%, mas pelo jeito que tem não dá para comprar. Não oferece uma educação de qualidade. Então, vamos tentar também encontrar uma alternativa, porque na educação também não é investimento. Aliás, é investimento. Aliás, é o melhor de todos os investimentos, porque uma população bastante educada vai reduzir significativamente o valor do custo da saúde, principalmente da segurança. Sem falar depois da arrecadação, porque quem sabe todas as obrigações sabe o que ele tem que pagar. Uma sociedade justa é uma sociedade educada. Então, essa é a minha contribuição, presidente. Obrigado. E também quero pedir vista junto com o deputado Zé Milton. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, concedo vistas em gabinete do deputado José Milton Chefe, deputado Patrício Destro, para deliberarmos na semana que vem. Também deputado Luciano Caminati. Acordamos deliberar semana que vem? Deputado Patrício concorda, deputado Luciano concorda, deputado Zé Milton concorda. Pela ordem, deputado Milton Obos, com a palavra, mas quero antes também fazer o registro de ofício que chega a esta mesa do eminente deputado Gabriel Ribeiro,
comunicando a ausência no dia de hoje. Senhor presidente, nós temos um projeto de lei para relatar, de número 4.5/2018, de autoria do deputado Roberto Salum, que dispõe acerca da obrigatoriedade das construtoras disponibilizarem ao consumidor adquirente amplo acesso a informações sobre empreendimentos imobiliários executados. A medida suplementa o Código de Defesa do Consumidor, assegurando o direito de informação atualizada sobre todos os empreendimentos imobiliários construídos pela empresa contratada, servindo como orientação ao consumidor no processo de decisão sobre a aquisição do imóvel, uma vez que propicia a avaliação dos riscos inerentes à negociação. A proposta estabelece normas para a proteção e defesa do consumidor nas negociações imobiliárias e estabelece multa às construtoras e incorporadoras que se negarem a prestar informações que propiciem a análise dos riscos inerentes à negociação. A matéria versa sobre o direito privado, que disciplina a relação entre particulares, restando assim a esta comissão análise fundamentada apenas no artigo 73, inciso 2, do Regimento Interno, que remete à receita decorrente da aplicação da penalidade. Nessa perspectiva, a multa administrativa compõe o quadro de receitas baseada na estimativa orçamentária, que depende da análise histórica de arrecadação conforme a orientação da Secretaria do Tesouro Nacional. Em razão da metodologia de projeção adotada na elaboração do orçamento e a expectativa da receita resultante do ilícito, constato que a medida não requer adequação e compatibilização ao plano plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e ao Orçamento Anual. Ainda ao examinar o texto proposto na emenda substitutiva global, que adequou a redação à boa técnica legislativa, observei que o artigo 3º institui multa no valor de R$10.000 no caso de descumprimento da medida e a sua correção anual com base no Índice Geral de Preços de Mercado, bem como a destituição dos possíveis valores arrecadados para o Fundo Estadual para a reconstituição de bens lesados. Quanto a essas disposições, cabe apontar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 57, determina a aplicação da pena de multa de forma graduada, atentando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo esses valores atualizados com base no IPCA-E, Índice de Correção Monetária, que substitui a extinta UFIR. Ainda que o Decreto Federal número 2.181 estabeleça normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, a destinação da multa e a forma de administração dos recursos decorrentes da pena administrativa é, portanto, dispensável apontar determinação na proposta, tendo por base o caráter inicial previsto pela proposta, sendo ela a suplementação da legislação federal. Dado o exposto, considerando que a proposta é matéria concorrente e claramente não pode contrariar a lei federal, manifesto-me pela aprovação do projeto de lei 4.5/2018 na forma da emenda substitutiva global de folha 11, com a subemenda modificativa que ora apresento. É esse o meu voto, senhor presidente. É pela aprovação, parecer e voto do deputado Milton Alves ao projeto de lei número 004.5/2018, que dispõe acerca da obrigatoriedade das construtoras disponibilizarem ao consumidor adquirente amplo acesso às informações sobre empreendimentos imobiliários executados. O autor do projeto é o eminente deputado Roberto Salum, e o deputado Milton Alves, ao emitir seu relatório de voto, faz pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra aprovado. Deputado Luciano Caminati, vossa excelência, com a palavra. Projeto de Lei 0062/4 de 2018, de autoria do deputado Fernando Coruja, que institui a campanha de valorização da vida, denominada Setembro Amarelo, o Dia Estadual de Prevenção ao Suicídio e a Caminhada Anual pela Vida no Estado de Santa Catarina.
Esse projeto de lei, então, ele determina que a campanha Setembro Amarelo passa a integrar o calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Nós fizemos uma análise documental e o nosso parecer, indo direto ao parecer, segundo preceitua, então, o regimento interno desta Casa, no artigo 73, cumpre realizar a função fiscalizadora no âmbito da matéria financeira e orçamentária que importa em aumento e diminuição da receita. Nesse sentido, entendemos que aparentemente não se constata efeitos financeiros concretos e imediatos sobre os recursos públicos, razão pela qual deve a matéria seguir na sua linha de análise e melhor aprofundada na comissão de mérito. Meu parecer é pela aprovação, presidente. Só uma participação, presidente. Posso ler a emenda do projeto, já abre a discussão para Vossa Excelência se manifestar. É pela aprovação o parecer e voto da deputada Luciane Caminati ao projeto de lei 0062.4/2018, de autoria do deputado Fernando Coruja, que institui a campanha de valorização da vida denominada Setembro Amarelo, o Dia Estadual de Prevenção ao Suicídio e a Caminhada Anual pela Vida, no Estado de Santa Catarina. Em discussão, deputado Patrício Destro. Eu só queria pedir uma orientação da deputada Luciane, que foi a relatora do projeto. Ele fala sobre Setembro Amarelo, né? Nós temos o Maio Amarelo agora. A minha questão é, interfere a escolha da cor, o mês? Maio Amarelo é justamente o período em que se discute a questão dos acidentes em rodovias. E agora tem o Setembro Amarelo. A minha questão é se isso não confundiria as pessoas, por ser a mesma cor. Quando eu ouvi Setembro Amarelo, lembrei do maio. Falei, mas tem um Maio Amarelo, para que talvez criar um Setembro Laranja, alguma outra coisa, para mudar a cor, porque senão vai ter um Outubro Rosa, pode ter um Janeiro Rosa também. Nós fizemos uma análise mais do ponto de vista financeiro, que é... Okay. E a análise de mérito, ela caberia à comissão de mérito. Então, acho que esse debate a gente precisa, de fato, fazer. Né? Mas na comissão de mérito. Aqui é mais os aspectos financeiros, né? É a minha única questão, presidente, porque nós temos já um Maio Amarelo. Agora teremos um Setembro Amarelo. Na verdade, a palavra, a expressão Setembro Amarelo, o deputado Coruja coloca diretamente no projeto de lei. E na justificativa ele não faz qualquer menção. Se poderia alterar a cor para não haver... porque a pessoa vai, na comunicação, vai... Eu, na hora, já me confundi, porque tem um Setembro agora que é amarelo, então, que é sobre acidente. Aliás, o Maio Amarelo. O Setembro é sobre... Qual é a doença? É que além... Suicídio. Talvez trocar a cor da campanha só para não confundir. Talvez agora eu passo a entender um pouco mais do porquê o Setembro Amarelo. É o alerta, o sinal amarelo. Né? Talvez seja nesse sentido que o deputado Coruja tenha usado essa expressão Setembro Amarelo. Ou seja, vamos todos nos alertar. Eu entendo, mas eu acho que, de qualquer forma, o melhor seria substituir a cor, né? Porque vai confundir. Você tem um Maio Amarelo que é de trânsito, então a pessoa já liga amarelo a trânsito. Aí mas amarelo se for realmente o projeto de lei no sentido de fazer alerta, não tem outra cor mais apropriada do que o amarelo. Presidente, pode usar o vermelho, né? O verde, amarelo e vermelho. Mas daí usa o vermelho para não prossiga. O vermelho é o cemitério. Não. O vermelho é não prossiga. Pare. Eu acho que o vermelho é mais adequado do que o amarelo nesse caso. O verde é o prossiga. Não, o amarelo te dá direito a passar. O verde é o prossiga. O verde é prossiga. Vai em frente com a vida. O amarelo... Opa. Não, eu acho que o vermelho. Porque o amarelo só te diz que você pode fazer, mas você tem pouco tempo para isso. O vermelho te proíbe de fazer. Então, se eu fosse usar essa lógica, eu usaria o vermelho. O vermelho, nesse caso, não se faz mais nada. Eu entendo. Por exemplo, que o senhor tem dificuldade com a cor vermelha, mas... Não. Estou brincando. Mas, vamos lá. A deputada Luciane, o deputado Coruja fez o projeto de lei. A expressão Setembro Amarelo consta no texto do projeto, não está na justificativa. O deputado Luciane fez o seu relatório de voto, que é pela aprovação. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colocar em votação. Os seis deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu concordo com o projeto, só não concordo com a cor do projeto para não interferir aí na questão da comunicação. A ressalva vai ser feita na ata. Ainda, presidente, projeto de lei 206/2 de 2016, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, dispõe sobre a publicação da lista de medicamentos distribuídos gratuitamente à população pelo Sistema Único
de saúde, o SUS, né? Então, aqui ele prevê que a lista dos medicamentos em estoque deve estar disponível também no sítio eletrônico da Secretaria Estadual, que os medicamentos momentaneamente indisponíveis também devem ser listados com a data provável da sua disponibilização e que o descumprimento prevê, então, advertência e multa conforme previsão aqui do projeto de lei. Ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, né? Nós também entendemos que este projeto, o mérito é a Comissão de Saúde para discutir. Então, do ponto de vista financeiro e tributário, nós não percebemos nenhum impedimento legal e, por isso, nós também manifestamos pela aprovação, entendendo que aqui tem um projeto de lei mais antigo, que é o 207/3 de 2016 e o 387 de 2016, com matérias também semelhantes. Então, nós, aparentemente, então, não percebemos efeitos financeiros, tanto no projeto principal como nos projetos, esses dois que eu mencionei, que foram apensados. Parecer pela aprovação. Também é pela aprovação, parecer e voto da deputada Luciane Caminati ao projeto de lei número 0206.2/2016, de autoria do deputado Fernando Luiz Vampiro, que dispõe sobre a publicação da lista de medicamentos distribuídos gratuitamente à população do Sistema Único de Saúde, SUS. Presidente. Em discussão, deputado Zé Milton Schaefer. Presidente, eu entendo o mérito do projeto que o deputado Vampiro quer colocar, é pertinente. Assinatura de data, né? E, obviamente, que nessa comissão não deve ter nada que possa ser contrário. Mas é uma reflexão que eu quero fazer, porque nós já aprovamos aqui vários projetos, né, de publicações, de cartaz, de lista, né, de direitos do sistema de saúde, e às vezes está faltando mural já, né, faltando mural. E nós vivemos num momento da comunicação hoje online e por meios eletrônicos. Obviamente que é uma questão para se discutir, talvez na Comissão de Saúde, ele prevê na parte eletrônica, ótimo. Talvez na Comissão de Saúde vamos discutir, porque nós já temos várias leis, talvez até juntar essas leis todas para facilitar, porque é bastante, na verdade, que foram aprovadas até aqui, criando obrigações de publicações, de dar transparência, e talvez transformar isso para meio eletrônico, até para facilitar aí os nossos hospitais e clínicas que atuam pelo sistema SUS, né, que se for divulgar toda a legislação do SUS, não vai faltar parede nos hospitais. Mas eu vejo que o projeto tem mérito, o meu voto aqui é favorável, mas eu pretendo discutir isso lá na Comissão de Saúde para encontrar uma forma mais racional de atender todas as leis que nós temos aprovado aqui com relação de dar publicidade às políticas públicas de saúde, que é algo muito positivo para a população, mas encontrar uma fórmula que seja boa para a população e boa também para as instituições. Mas eu quero aqui, o meu voto é favorável, o projeto tem mérito, eu acho que a sociedade tem que ter conhecimento dos seus direitos. Muitas coisas deixam de acontecer na área da saúde, principalmente com a população menos esclarecida, por não conhecer os seus direitos e aquilo que o sistema oferece, né, para a população. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o parecer e voto da deputada Luciane Caminati, que é favorável à tramitação do projeto de lei 0206.2/2016. Senhor deputado, concorda permanece como se encontra aprovado. Deputado Carlos Chiodini. São 3 projetos para relatório. Primeiro, de origem parlamentar, do colega deputado Padre Pedro Baldiceiro, projeto 0253.9/2017, que ele altera o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 16.971, de 26 de julho de 2016, que institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário de Santa Catarina, né, que é uma espécie de MEI na questão das outras atividades que dispõe do CNPJ, mas da agricultura. E o deputado aqui, o Padre Pedro, está incluindo nesse texto a vinicultura e a vitivinicultura no rol de realizações por pessoa física ou grupo familiar considerado microprodutor primário.
Esse projeto já tramitou pela Comissão de Justiça, teve um substitutivo, foi feita uma oitiva à Secretaria de Estado da Fazenda, que diz que exige um prévio convênio com o CONFAS. No entanto, é só a inclusão dessa atividade econômica aí, que é uma atividade já expressiva em Santa Catarina e presente também nessas propriedades, né? Então, o meu voto é pela aprovação do projeto com a emenda supressiva que já foi apresentada na comissão anterior. Senhores deputados, senhora deputada, o deputado Carlos Chiodini, relator do projeto de lei 0253.9/2017, emite seu relatório e voto, que é pela aprovação ao presente projeto de lei, e que altera o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 16.971, de 26 de julho de 2016, que instituiu o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências. No seu relatório e voto, faz menção à emenda supressiva de folhas 22, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, o senhor deputado concorde, permanece como se encontra aprovado. Meu nome aqui. Continua o cavaleiro deputado Carlos Chiodini. Bem, o segundo projeto é o projeto 9.0/2018, que estabelece normas para o atendimento emergencial pelas equipes de socorro e remoção do Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina e do Serviço Médico de Urgência, o conhecido SAMU, né, quanto à remoção de pacientes para os hospitais privados, né? Como é de ciência de todos os senhores, hoje, quando ocorre um acidente, né, e é acionado automaticamente a ambulância do bombeiro ou do SAMU, aquela pessoa que está lá, a deputada Luciane, é obrigada a ser conduzida a um hospital público, né, que, mesmo que ela seja portadora ou queira um tratamento particular, seja portadora de um plano de saúde, por exemplo, ela não pode escolher o destino um hospital privado. Então, é uma regulamentação aqui de origem do deputado Jean Kuhlmann, que já foi aprovada na CCJ, evidentemente, e analisando essas questões que não geram ônus ao Estado, né, isso também está previsto aqui no texto, eu sugiro a aprovação nos termos também da emenda substitutiva, que sofreu das folhas 9 e 10 em anexo. Também é pela aprovação, parecer e voto do deputado Carlos Chiodini ao projeto de lei 009.0/2018, de autoria do deputado Jean Kuhlmann, que estabelece normas para o atendimento emergencial pelas equipes de socorro e de remoção do Corpo Bombeiro do Estado de Santa Catarina e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência SAMU, quanto à remoção de pacientes para os hospitais privados. Em discussão, não havendo quem quer discutir em votação. Deputada Luciane Caminati com a palavra. Eu solicito vista em mesa. Visto em mesa, deputada Luciane Caminati. Continua com a palavra o deputado Carlos Chiodini. Parecer e projeto de conversão em lei da medida provisória 219/2018, que trata de alteração do artigo 40 da lei 10.297/96, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação em Santa Catarina, o famoso ICMS. É uma inovação, ela chegou aqui na casa no mês de março, foi aprovada no dia, a sua admissibilidade no dia 27 de março de 2018, por unanimidade na Comissão de Justiça e sendo confirmada em plenário no dia 3 de abril, deputado Marcos. E o que ela trata é a questão do fato gerador do crédito presumido que se realize por valor diverso que serviu da base de cálculo para a retenção do imposto. Por exemplo, deputado Zé Milton, o combustível tem uma pauta que estipula o valor de venda final, estipula o cálculo do imposto. Quando ele for vendido para o consumidor com valor inferior àquele que gerou o ICMS da sua conta, né, aquele crédito a mais que o revendedor pagou na substituição tributária, na compra do produto, ele acaba acumulando e podendo, de alguma forma ainda ser regulamentada aqui, usar esse crédito no seu negócio. Então, eu considero uma medida justa, ela teve essas aprovações. Eu estou dando o exemplo do combustível, mas serve também para outros produtos. Ela teve a sua tramitação e aprovação tanto na Comissão de Justiça e Admissibilidade no plenário,
E o meu relatório é pela aprovação da medida provisória 219 nos termos do projeto de lei em anexo, devendo seguir os termos regimentais. Parecer e voto com a respectiva conversão em projeto de lei da medida provisória 219/2018, que altera o artigo 40 da Lei 10.297, de 1996, que dispôs sobre o Instituto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. O ICMS estabelece outras providências. O relator da matéria, deputado Carlos Chiodini, emite seu relatório de voto, como disse, fazendo a conversão da medida provisória em projeto de lei em anexo sem qualquer emenda na forma original. Alerto a vossas excelências que a medida provisória já teve o seu prazo prorrogado e vence agora no mês de junho. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontra aprovado. O deputado Luciano Caminati faz a devolução do projeto de lei 009.0/2018, que havia solicitado vista em mesa. Encerrada a discussão, coloco em votação o relatório do deputado Carlos Chiodini, que é pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global de folhas 9 e 10. Os senhores deputados concordam com o parecer, permaneçam como se encontram aprovado. Senhores deputados, pelo que me consta, não há mais projetos de lei em pauta, mas tenho um projeto de extra pauta que eu consulto Vossa Excelência, eu posso incluir, pois trata da extensão do cargo em comissão de assessor de imprensa do quadro do Poder Judiciário de Santa Catarina. Esse projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e também está aqui na Comissão de Finanças. É um projeto a simples extinção do cargo de assessor de imprensa, é o único cargo comissionado. É um cargo só. Se Vossa Excelência concordarem, posso fazer o relatório. Havendo concordância, emito o meu relatório e voto. É um projeto muito simples, que existe somente um cargo, e é de comissionado na estrutura do Poder Judiciário em Santa Catarina. E Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Rodrigo Colasso, enviou o projeto de lei a esta casa, que deu entrada no início de abril, pedindo a extinção do cargo, tendo em vista, por entender ele que por não ser um cargo de atividade finalística do tribunal, pode ter a sua contratação terceirizada. Como a Comissão de Mérito, que é a Comissão de Finanças, verifica que vai haver economia no quadro pessoal do tribunal, o meu relatório de voto, não tenho dúvida nenhuma, é pela aprovação da matéria. E é o que faço neste momento. E coloco em discussão os senhores deputados. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Senhores deputados, algum projeto extra-pauta por parte de Vossa Excelência? Eu tenho duas devoluções de voto vista. Estou representando o deputado Gabriel Ribeiro. Solicito a assessoria que me traga os projetos de lei em vista. Vossa Excelência é o projeto 293.6/2016 e o projeto 475.0/2017. Eu estou devolvendo os dois sem manifestação. Bom, beleza. Projeto 0475.0/2017. Isso. De autoria do deputado Wilson Berlanda, que regulamenta a comunicação de controle interno e estabelece outras providências. O relator no âmbito interno desta comissão é o deputado José Milton Schaefer. E Sua Excelência emitiu seu relatório e voto, que foi pela aprovação do presente projeto de lei na forma da emenda substitutiva global, folhas 13 a 15 dos autos, com subemenda modificativa em anexa. Os senhores deputados concordam para deliberarmos? Havendo concordância e havendo a devolução sem manifestação por parte do deputado Gabriel Ribeiro, eu coloco em discussão mais uma vez. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação para ser voto do deputado José Milton Schaefer. Senhor deputado, concordam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Temos ainda o projeto de lei 0293.6/2016, em que a autora a deputada Ana Paula Lima, que veda o funcionamento do curso técnico de nível médio,
o curso técnico específico para a formação de técnicos de enfermagem na modalidade de ensino à distância e no âmbito interno, no âmbito do Estado de Santa Catarina, adota outras providências. Também faz a aprovação, faz a devolução o deputado Gabriel Ribeiro. No âmbito interno desta comissão, o relator é o deputado Rodrigo Minotto. E Sua Excelência, no dia 16/5, emitiu o seu relatório de voto, que foi pela aprovação da matéria com a emenda modificativa em anexo. Coloco em discussão outra vez. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Senhores deputados, não havendo mais nada a discutir, dou por encerrada a presente reunião, lembrando que a sessão plenária agora, com o do dia de ontem, foi transferida para o dia de hoje. Mas convoco outra reunião, deixo convocada outra reunião para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado.